Ao percorrermos as trilhas da Reforma, nós começamos a nos dar conta de que é uma trilha que possui pontos de intersecção e bifurcação. São caminhos que se cruzam, caminhos que se separam, caminhos ora mais trilhados, ora menos, caminhos ora mais conhecidos, ora menos conhecidos. Assim, neste episódio faremos um breve retrospecto dos diferentes trajetos que perfazem e caracterizam o período da Reforma. Nessa mesma direção, também temos que indicar que, embora Martinho Lutero seja a trilha mais conhecida dentro daquilo que conveniente se chamou posteriormente de Reforma Luterana, há um segundo nome tão determinante quanto o de Lutero e que merece ser acentuado aqui: Felipe Melanchthon. Assim, as perguntas que nos guiarão neste episódio são: quais são os outros nomes que estão relacionados ao movimento da Reforma? E, dentro da Reforma Luterana, qual é a contribuição de Felipe Melanchthon? Com vocês, então, outros expoentes do movimento da Reforma. A gente tem que dizer um nome que nem Martinho Lutero. Ele não foi nem o primeiro, nem o único no seu tempo, nem mesmo o último dos reformadores. Bom, existem muitos reformadores, né? Lutero teve uma importância grande no início do movimento. Então ele faz parte de toda uma corrente da qual ele é apenas um elo, talvez o mais famoso, mas talvez em termos de relevância, de consequência para dentro da sociedade, no médio e no longo prazo, talvez nem o mais importante. Tá? Outros reformadores que tiveram uma influência até maior do que ele, chegavam até a se considerar discípulos de Lutero. A gente também não deveria esquecer que reforma é uma palavra que os próprios reformadores não usam. Eles falam em melhoramento. Lutero vai usar, na língua alemã, sempre a palavra Besserung. Quando ele fala, por exemplo, no seu escrito de 1520, A Nobreza Cristã de Nação Alemã, a respeito do melhoramento da situação dos cristãos. E aí ele usa em língua alemã a palavra Besserung. Besser é melhor, melhorar a situação na qual se encontra a igreja. Por um lado, temos o Lutero como parte de toda uma corrente que procura responder a anseios de uma época que se estende pelo menos desde o século XII até então o tempo de Lutero. Apesar dessa data formal, né, de outubro de 1517, que marca o início da Reforma Protestante, aí com as ações de Lutero, a gente sabe que o movimento de reforma da Igreja Católica foi um movimento que se iniciou antes, né, e que teve figuras muito importantes atuando de uma maneira muito relevante e significativa nesse movimento de denúncia, né, e de crítica aos abusos, né, e a própria estrutura da igreja naquele contexto. Nomes são muitos, né? Podemos começar lá com São Francisco de Assis e os dominicanos, que foram movimentos de reforma dentro da igreja, que conseguiram ser integrados à igreja. Temos outros nomes anteriores a Lutero que daí se afastaram ou foram afastados da igreja, por exemplo, os valdenses, uma pequena igreja protestante que existe ainda hoje, anterior a Lutero. Então, há precursores conhecidos, né, de Lutero, como o próprio John Wycliffe, que atuou na Inglaterra, John Huss na Boêmia. Então temos esses nomes anteriores a Lutero que já levantaram bandeiras que foram retomadas por Lutero. A gente está falando de século XIV, né, início do século XV, pessoas que já realizaram esse movimento de crítica, de reflexão, de denúncia aos abusos da igreja. Quando nós falamos em reforma
e período da Reforma, devemos estar cientes de que não estamos falando apenas da Reforma luterana. Reforma é um movimento muito mais amplo que envolve a Igreja Católica, porque ela vai passar por uma grande reforma no Concílio de Trento, a Reforma Luterana, mais conhecida. Houve movimentos que foram fortemente oprimidos, né, de reformadores, né. Houve reformadores que se vincularam a movimentos de reivindicação social, por exemplo, movimentos de campesinato, e aí acabaram sendo reprimidos por isso, né. Temos a chamada Guerra dos Camponeses, onde Lutero, no fim das contas, é visto como capacho dos príncipes, o traidor da causa camponesa. Tá? Nós vamos ter figuras como o Münzer, na liderança do movimento camponês, que num primeiro momento também se entende dentro do movimento de reforma e depois também acabam seguindo caminhos distintos, né? Thomas Münzer. Muitos outros homens, né, compartilharam das propostas de Lutero e alguns auxiliaram nessa luta em prol de uma reforma na igreja, né, outros tendo outras concepções também e visões, foram ampliando esse movimento de mudanças iniciado por Lutero no contexto da Alemanha, né? E aí a gente tem vários outros nomes, como por exemplo as atuações de Calvino na França, Zwinglio na Suíça, né? John Knox na Escócia, entre outros que tiveram essa atuação durante, né, fazendo parte desse movimento da reforma protestante. Bom, 3 nomes são sempre lembrados, né, nesse movimento das reformas do século XVI. Lutero e o movimento luterano, Ulrich Zwinglio e a reforma na Suíça. A primeira geração de reformadores na Suíça, ela é conhecida especialmente pelo nome de Zwinglio. Tá? Então, temos em Zurique, esse sim é um contemporâneo de Lutero, temos em Zurique esse movimento urbano de reforma, ao passo que Lutero já ainda está num ambiente mais rural de reforma. Ulrich Zwinglio também já imediatamente aí junto com Lutero se engaja pela reforma protestante na Suíça. E uma dos pleitos de Zwinglio vai ser exatamente o pleito pelo casamento dos clérigos, dos padres. E John Calvino e a reforma também na Suíça e na França e depois na Holanda. Ao lado das igrejas luteranas, então, temos o João Calvino, né? O João Calvino já faz parte de uma segunda geração de reformadores. Tá? A reforma, o movimento da reforma posto em movimento por Calvino foi muito mais abrangente, envolveu muito mais. Hoje em dia existem protestantes no mundo que têm uma influência muito maior de Calvino do que de Lutero, do que dessa tradição da reforma, né? Em torno do tema da Santa Ceia, Lutero teve combates, debates acirrados com Zwinglio e, sobretudo, com Calvino também. Então, em questões doutrinárias, nós vamos encontrar Lutero, isso não vale só para Lutero, a gente pode olhar isso pelo lado de Calvino e Zwinglio também, numa posição muito acirrada, né? Então, esses 3 nomes são, digamos assim, as grandes figuras sempre lembradas. Mas, aqui na América Latina, em geral, se esquece de um 4º movimento, que é o movimento anabatista. Ele tem grande desenvolvimento nos Países Baixos, isso é, a Holanda, no norte da Alemanha, na região de Estrasburgo, na França, e posteriormente, por causa da grande perseguição que sofre, o movimento anabatista vai se espalhar para regiões como a Polônia e os territórios russos.
E da mesma maneira a reforma não se encerra, né, em Lutero, não se restringe ao contexto da Alemanha do século XVI. E depois de Lutero, então movimentos, por exemplo, em torno de Menno Simons, que veio a criar o movimento menonita, ou até o muito interessante, que para a filosofia se tornou relevante, é o movimento dos antitrinitários, em torno dos tio e sobrinho Sozzini, né, os socinianos, que foram contestados dentro da igreja e dentro de uma teologia ortodoxa, mas que em linhagens mais racionalistas depois também tiveram bastante influência. Nós vamos ter na Inglaterra, não com a igreja anglicana, porque a igreja anglicana é apenas o rei inglês assumindo as funções de papa. Contra a igreja anglicana vai se desenvolver um movimento que a gente chama de evangelicals, de onde vêm os chamados evangélicos, que depois nos vêm dos Estados Unidos. E esses evangélicos vêm da época de Cromwell. Eles se voltam contra a igreja anglicana. São batistas, presbiterianos e outros grupos que vão se desenvolver na Inglaterra. Então, nós temos aqui um movimento muito grande. E todo esse movimento de reforma vai se dar num outro grande contexto de reformas que estão acontecendo no mundo inteiro. Então, temos várias pessoas, vários nomes que aparecem aí e que, como eu disse, no médio e no longo prazo, talvez sejam tão ou até mais influentes do que o próprio Lutero. Dentro do luteranismo, na prática, talvez tão ou até mais importante que o Lutero foi o Philippe Melanchthon. O termo reforma, tendencialmente, ele vai focar num primeiro momento o aspecto religioso. Tá? Quer dizer, a gente vai associar esse termo a nomes como Martim Lutero ou a João Calvino, especialmente. Tá? Então, temos o elemento religioso, pelo menos num primeiro momento, mas, sabidamente, isso hoje em dia já existe pesquisa mais do que suficiente, que aponta para o fato de que esse movimento religioso está entrelaçado, né, com vários outros elementos políticos, sociais, econômicos, simbólicos e assim por diante. Tá? É uma época de riqueza muito grande, essa época da reforma do século XVI. E, por causa da ampliação do mundo, a educação vai estar em foco. Contudo, Lutero não trabalhou sozinho, né, no que se refere a essa série de propostas e mudanças em relação ao sistema escolar da época, né, a educação da época. Ele teve pessoas que trabalharam muito perto dele, né, acho que o principal, que mais se destaca é o próprio Philippe Melanchthon, que foi considerado, né, por alguns historiadores da educação como o próprio ministro da educação de Lutero, né, pela sua importância em relação à efetivação e implementação de propostas educacionais, né, feitas por Lutero. O grande pedagogo da reforma é, sem dúvida, Philippe Melanchthon, o grande companheiro de Lutero, que vai receber, inclusive, o título honorífico de preceptor da Germânia, preceptor da Alemanha. O reformador Philippe Melanchthon, que atuava junto com Lutero em Wittenberg, era o principal responsável pela Faculdade de Artes Liberais e que, pela sua tremenda capacidade literária, foi o redator dos principais textos confessionais da Reforma na primeira metade do século XVI. Ao lado de Lutero, nós vamos ter um Philippe Melanchthon, que vai dar uma contribuição muito importante na questão da língua grega e de uma versão do Novo Testamento na língua original. Se a gente pensar na Confissão de Augsburgo, lá em 1530, né? Quer dizer, um dos textos
da confessionalidade luterana, que não é sabidamente de autoria de Lutero, mas de Melanchthon. Toda a questão da organização dos territórios luteranos, da organização das escolas nos territórios luteranos, isso tudo tem mais a ver com Felipe Melanchthon do que com Lutero. Então ele não é assim tão lembrado assim nas conversas em comunidades ou mesmo na academia, a gente lembra menos dele, mas em termos de, por exemplo, de organização de médio e longo prazo do luteranismo, simplesmente o Melanchthon ele tem um papel tão ou até mais relevante que o Lutero. Melanchthon, ele já desde jovem tinha todo um conceito pedagógico. Ele desenvolveu modelos de reforma do sistema educacional, do sistema universitário, e aí foi muito influente nesse sentido. Ele também produziu muito material didático, que foi usado até o século XVIII, inclusive em alguns contextos predominantemente católicos, onde essas obras eram adaptadas, os manuais que Melanchthon escreveu, naturalmente sem colocar o nome dele junto, né? Então havia esse contrabando, né? Então a gente vê o quanto ele teve uma atuação significativa no que se refere à visitação das novas escolas que estavam sendo construídas, né, ou adaptadas e implementadas para atender toda a população. Então teve início em várias cidades da Alemanha uma série de visitações dessas escolas, né, o que hoje a gente chamaria da figura do supervisor escolar, né? Então o próprio Felipe Melanchthon foi uma dessas figuras que visitava as novas escolas, enfim, fazia uma avaliação do que ali estava acontecendo, dos professores, então teve uma atuação muito importante. Lutero era mais assim, alguém, ele tem uma proposta pedagógica que a gente pode encontrar na sua obra teológica, nos seus escritos de reforma, já no A Nobreza Cristã de Nação Alemã, ele escreve sobre a reforma das universidades, escreve sobre o currículo que deve acontecer nas escolas, mas ele não é, digamos assim, alguém tão direcionado do ponto de vista técnico a isso como foi Melanchthon. Lutero é mais alguém que luta pela política pública da educação. Martinho Lutero não foi nem a primeira nem a última das pessoas que lutaram por mudanças no contexto social, político, econômico e, sobretudo, religioso da época. Diversas outras pessoas seguiram na luta por mudanças. Francisco de Assis, Domingos de Gusmão, Pedro Valdo, John Wycliffe, Jan Hus, Ulrico Zwinglio, Thomas Müntzer, João Calvino, Menno Simons e muitos outros que se seguiram depois. E, especificamente dentro do contexto da Reforma Luterana, Martinho Lutero e, claro, Felipe Melanchthon. E aqui, Felipe Melanchthon merece um destaque especial porque a confessionalidade luterana não seria o que é hoje sem a contribuição expressiva de Felipe Melanchthon. Não abordamos aqui a participação de mulheres na Reforma, que são sempre silenciadas pela história. Mais adiante em nossa jornada pelas trilhas da Reforma, nós conheceremos mais de perto o contexto das mulheres e as características das relações de gênero no período da Reforma. No próximo vídeo, nós visitaremos a agenda da Reforma Luterana, por meio dos escritos de Martinho Lutero de 1520, o chamado Conteúdo Programático da Reforma. Até lá!